Hoje, para mim, foi um dia muito triste. Por quê? Porque eu tinha também o meu pai. O meu pai, que muitas das vezes eu entrava em briga por causa dele. Brigava mesmo, enfrentava ali. E muitas das vezes meu esposo me corrigia, mas eu não queria saber. Eu queria saber que eu estava defendendo o meu pai. Agora, aquele que me ensinou, me educou, me protegeu. Que tem pai que não protege os seus filhos. Sim. O meu não, o meu era um protetor, era um cuidador, era um pai presente. Não só um pai, mas também era um avô presente na vida dos meus filhos. Então, o que eu desejava nessa noite era poder preparar aquele xerém com galinha que meu pai amava muito. Para ele poder ali sentar na minha mesa, poder comer, ver como os meninos tão grandes. Mas sabemos que tudo é a vontade do Senhor. Mas eu confesso para a igreja, eu lutei, mas eu consegui. Eu não desisti. A irmã Camila fala na lei, eu me lembrando também. Eu não desisti do meu pai. Então o que eu quero falar nessa noite, você que tem seu pai, não desista de orar por ele. Não desista de lutar, não desista de orar. Sempre que estiver orando, coloque o seu pai na oração. Se seu pai ainda não é crente, faça a sua parte. Leve a palavra para ele. Diga que Jesus ama ele, que Jesus salva, cura e liberta e leva para morar no céu. Porque eu confesso para a igreja, foi uma luta travada. Imagina seu pai chegar na sua casa e você sentir aquele mau cheiro de bebida. E ali quando ele chegava, eu confesso para a igreja, eu não tinha vergonha de acontecer comigo, de beijar meu pai, de abraçar ele, de cheirar ele. Muitas das vezes César dizia, tu está beijando teu pai, ele está fedendo. Eu digo, mas eu não quero saber. Eu quero saber que ele é o meu pai. Ele é aquele que me protege. E quantas das vezes eu estava ali brincando que eu tenho 12 irmãs, mas a gente somos tudo separada. E ali, quantas das vezes eu queria ter uma amiga para brincar, e o que meu pai fazia? Meu pai ficava observando ali eu brincar. Quantas das vezes eu tinha um desejo, e meu pai muitas das vezes lutava, trabalhava, corria atrás, para nunca poder faltar o pão dentro de casa. Então eu me espelho no meu pai. Eu me espelho muito nele. E eu sempre digo aos meus filhos, ao meu esposo, o meu pai foi um grande exemplo para mim. Quantas das vezes eu queria tomar uma decisão e ele não dizia um não. Ele simplesmente baixava a cabeça, a lágrima descia do olho dele e aí ele dizia, minha filha, você que quer tomar a sua decisão. E eu confesso para a igreja, quantas das vezes eu queria ir para a igreja e minha mãe queria ir para o centro de Macumba. E ali eu pequenininha morando no Rio de Janeiro, ali em Caxias. E ali meu pai chegava e dizia assim, nós morávamos também ali naquela favela junto com o Fernando de Beiramar. E ali ele respeitava todo mundo. E quando foi um dia, minha mãe adoeceu e o meu pai chegou e disse, minha filha, você quer ir para a igreja ou você quer ir para o centro de Macumba? Porque o homem estava ali falando para minha mãe que lá ia resolver os problemas dela, que ela ia ser curada, que ela ia sair dali totalmente transformada. E eu cheguei para o meu pai e disse, não pai, eu quero ir para a igreja. E meu pai chegar e muitas das vezes passar por cima da palavra da minha mãe, dizer, não, a gente vai para a igreja. Que Leide quer ir para a igreja. E eu digo aqui a igreja, a minha mãe tinha um grande ciúme de mim com o meu pai. Porque o meu pai, ele era muito carinhoso comigo. E então provável que quando eu perdi o meu pai, todo o carinho que meu pai me dava a mim, ele começou dando a Sara. Todos os dias ele ia na minha casa abraçar ela, beijar ela. Quando ele não tinha nada, mas ele levava um pirulito. E a Sara não entrou em depressão, porque Deus ele não permitiu. Mas eu confesso para a igreja, foi uma dor que não tem explicação. Então ame seu pai. Não olha os defeitos dele não. Não olha se ele bebe, não olha se ele não toma banho. Eu passava 3, 4 dias sem tomar banho. Mas sabe quem cortava as unhas do pé dele? Era eu. Quem fazia a barba dele era eu. E ali aquela barba descendo. Ele bebe, mas eu enxugava e beijava ele. Então faça
hoje, cuide do seu pai. E uma profecia que eu recebi na igreja, você vai sentir falta do seu pai. Água. E pra mim, eu não esperava que ia ser tão rápido. E aí o meu pai, eu vinha no culto, perguntei como ele sabe, ele aceitou Jesus. Mas eu confesso para a igreja, é um andor que não tem explicação. Mas eu falei, pai, um dia a gente ainda vai se encontrar. E eu confesso para a igreja, foi uma conquista missionária tão grande. Porque Satanás, ele lutou e eu mostrei a ele que ele não ia levar a alma do meu pai. Ele lutou, ele fez de tudo. Porque sabemos que quem bebe não bebe só. Sempre tem aquele mal que está ali com aquela pessoa. E ali naquele dia. E também quero passar para você que não desista. Ah, mas meu pai bebe, meu esposo bebe. Mas não desista. Porque eu me alegrei muito quando eu vi a esposa da irmã Clemida chegando ali, né? O seu esposo, ali naquele carro. Mas eu ainda vou ver. Se eu estiver aqui nesse ministério, ele entrar por essas portas. Né? E ela abrir a boca dela e dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Porque sabemos que não é fácil. Hoje o presbítero César é uma benção. Mas ninguém queria passar a luta que eu passava com ele dentro de casa. Só eu sei a luta, as guerras, as noites. Saía no dia, chegava com 3, 4 dias. Muitas das vezes fazia ligação dele para mim, pensando que era com o irmão dele. Então eu sei. Então, Núbia, não desista também de jogar isso não. É seu esposo. Não desista. Quantas mulheres não têm desistido do seu marido? Eu tive motivo de desistir do meu. Várias vezes eu tive muito motivo. Passei por algo tão tremendo que eu tive que chamar o pastor na minha casa. E ali o pastor disse, você tem carta branca. Mas não, eu pensei nos meus filhos. Então, Núbia, não desista. E minhas lutas, minhas dificuldades, não desista. Porque sabemos que você também vai ter a sua vitória. E muitas coisas Deus irá fazer na sua vida. Glória. E eu vou deixar aqui também. E quando eu deixar aqui a palavra, eu queria agradecer a Deus pela vida do diácono José 59, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para não poder ouvir. A mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Glória. Mas, irmão, eu estou passando por tanta luta e a mão de Deus está estendida. A mão dele está estendida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. E aqui também a palavra dele fala, né? Escolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Sabemos que o ouvido de Deus está atento ao meu e ao seu clamor. Então continue clamando, continue pedindo, continue perseverando na oração. O segredo é perseverar. Mas, irmão, eu tenho que perseverar orando? Tenho. Porque cada casa, Clemilda vai ter a história dela, eu tenho a minha, a Galera vai ter a dela, você também vai ter a sua. Então cada casa aqui vai ter a sua história. E para a gente ter a nossa história, temos que passar pelo processo. Que ninguém quer passar, né, pelo processo. Mas o ouvido do Senhor está atento. Ele já ouviu o seu clamor, a sua oração. Agora o que eu e você temos que fazer é a nossa parte. Faça a sua parte. Quantas vezes que meu esposo chegava em casa, eu sentia vontade de botar ele para fora. Muitas das vezes eu botei para fora. Mas teve um tempo que eu comecei conversando com outras mulheres. Não, coloque ele para dentro, abrace, beije, dê banho. E isso eu comecei fazendo o papel da mulher sábia. Mesmo que ele não merecia o meu carinho, a minha atenção, o meu amor, mas eu retribuía. Abraçando, beijando, colocando para dentro de casa, cuidando. E a própria mãe dele, que não queria que o nosso casamento acontecesse, ela foi a primeira a entrar com ele dentro da igreja. Então aqueles que não acreditam, nem em mim, nem você, vai ter que comer do nosso banquete. Vai ter que ver o que Deus irá fazer na nossa vida. Glória. Perseverando. Ele é o grandão. Mas, irmão, eu vou ter que convidar os Sambalate e Tobia. Vai sim. Convide os Sambalate, convide
filistobia, que não acredita na minha e na tua vitória. Porque aqueles que não acreditaram estavam todos junto com a gente. Então, que nessa noite eu e você possamos, refletir e sempre ter o amor. Porque eu vejo falar tanto em amor e amor e amor. E nós temos que pôr em prática o verdadeiro amor. O amor de Cristo. Porque se eu e você ama, a gente vamos cuidar, a gente vamos ajudar. Então que você possamos cada vez mais pedir ao Senhor o amor. Pedir a Deus para que nós possamos perdoar. Porque não é fácil. Eu amar você que me ama é bom demais. Agora eu e você amar uma pessoa que lhe maltrata, que lhe persegue, não é fácil. E queria dizer, para todos também. Amem sua mãe. Ame sua mãe. Beije ela, abrace ela, ame. Porque um dia, Irmã Clemilda, a minha mãe me fez um mal tão grande que eu tive vontade de pegar na garganta dela. E dizer a ela, a senhora é a mãe, eu sou a filha. Mas aí eu fui orando, fui pedindo perdão a Deus e falando com Deus. E Deus trabalhou na minha vida. E Deus falou comigo. Beije sua mãe, peça perdão a ela. E ali no dia que eu fui pedir perdão à minha mãe, ela que me pediu perdão. Ela disse, olha, mas me perdoa por tantas coisas que eu fiz. Então que eu e você possamos dar o bem a quem tantos nos faz o mal. Que nós possamos amar, cuidar, proteger. Não ver morrendo e terminar de matar. Feito eu sempre vejo alguém falando, não, está morrendo, não terminar de matar. Não. Vamos mostrar que nós temos o verdadeiro amor. Feito o pastor pregou aqui ontem. Vamos mostrar lá fora que eu e você servimos a Cristo e que nós somos evangélicos. Pregar aquele o verdadeiro amor, o amor de Cristo, o amor jumeirino. Então que a gente possamos pedir ao Senhor para ser diferente. Porque não é fácil ser diferente em meio às lutas, em meio às dificuldades. Mas sabemos que Deus, Ele cuida de mim e de você. E eu queria dizer aqui à igreja, quando Deus Ele quer trabalhar na minha e na tua vida, Ele permite faltar tudo em casa. Quantas das vezes César chegava e dizia, eu não quero saber. Eu quero o dinheiro da feira. Se vire, arrume. Não quero saber. Chegou o sábado, eu quero ir para a feira, eu quero fazer minha feira. Não quero saber não. Sabe o que Deus disse? Eu vou trabalhar logo na vida dela. Vai faltar tudo. Confessa à igreja que faltou tudo. Meu armário não tinha nada. E eu não fui falar para ele que estava faltando. Quando eu fui para a casa do pastor, o pastor me deu um óleo e uma fuga. Eu desci a ladeira dando glória. Quando foi de noite, lá veio o meu pai com uma cesta básica. Ele é o varão de guerra. Porque Deus queria trabalhar na minha vida. Então, se Deus quiser trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar na sua vida, não na vida do seu esposo. Então, que Deus Ele possa abençoar a vida de todos. Amém? Que Deus